Nosso convidado, Diguinho. Silas Malafaia. Muito obrigado por vir, pastor Silas. Muito obrigado. Prazer. O Traje, por que essa música pro pastor Silas? Porque eu sei que ele é a favor de que as pessoas ganhem mais dinheiro, não é? E como chama essa música? Chama-se Money. Ok. Silas Malafaia, depois responder isso. Obrigado por achar espaço na sua agenda para estar aqui hoje. Não, prazer. Tá? Eu sei que você mudou o voo para estar aqui e estou muito agradecido. Obrigado. Isso aí. Como eu posso definir o seu trabalho? O seu trabalho é espalhar a palavra de Deus? Eu sou um pastor, sou um pregador da palavra de Deus, um conferencista. Acredito que a Bíblia é o melhor manual de comportamento humano do mundo e que Deus sempre trata o homem nesse viés como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. E eu prego dentro desse viés o que a Bíblia me ensina sobre a praticidade da vida do ser humano. Seu trabalho principal, então, é um pregador da palavra de Deus? Hoje, de 4 anos para cá, eu sempre fui um conferencista. E de 4 anos para cá, eu passei a ser o pastor da igreja, que meu sogro era o pastor e faleceu, e eu assumi a igreja. Okay. Mas eu era só conferencista, falava em conferências, em eventos. Ia em igrejas pregando, Isso, não tinha isso aí. você não pastoreava uma perfeitamente. igreja. Agora eu sou pastor de uma igreja. Esse E trabalho... continuo como conferencista, mas Okay. sou pastor de uma igreja. Esse trabalho de pregar a palavra de Deus é um trabalho e dá para tirar férias dele? Tem vezes que você está viajando e fala, não, eu não vou falar de Jesus para esse cara que eu estou de férias. Não. Eu me programo para férias, ok? Eu tiro férias, eu sou um cara disciplinado com questões de férias. Agora, em qualquer lugar que eu vou, como eu estou há mais de 30 anos na TV, eu sempre encontro alguém questionando, ou me perguntando, ou falando alguma coisa que envolva o evangelho. E eu não tenho como dizer, amigo, não leva a mão, não. Eu tô de férias. Não posso fazer Porque isso. me encontram na rua e falam assim, ei, conta uma piada. Eu falo, pô, tô comendo agora. Com você rolar isso aí, me fala de Jesus. Não, tô comendo não agora. Pode, não tem jeito. Aí tem que falar, tem que abrir a boca. Mas é um trabalho um pouco peculiar. Como que você descobriu, ou como se descobre a vocação para ser conferencista, pregador, para ser pastor? um pastor. Eu acho que a Bíblia diz que o cara, para ser pastor, ele tem que ser um vocacionado, um chamado. Não é eu que digo, eu sou pastor, eu me unjo. Isso aí é charlatanismo, é malandro. Eu me intitulo pastor. Não. A igreja tem que reconhecer, é um sinal de que o cara tem uma chamada, a igreja em si reconhece, outros que estão na liderança reconhecem e a própria pessoa... ela tem um testemunho na sua vida, no seu coração, daquela vocação pela qual ele está destinado. Às vezes um pastor ele não pode ludibriar a igreja, fazendo política com ela, para que a igreja reconheça ele como pastor, mesmo ele não tendo vocação? Deixa eu dizer, tudo é possível. Bandido, vagabundo, ladrão, safado, pilantra, tem tudo que é segmento. Até em banda de rock. Tem tudo, Okay. tem tudo que é segmento. Okay. Tudo que é segmento tem. Eu não vou aqui dizer para você que não, lógico que tem. Eu não posso negar essa tua afirmativa. Claro que existem caras que manipulam, que constroem a sua própria igreja, que não devem satisfação a ninguém, ok? Que o dinheiro da igreja é dele, tá certo? Porque ele é tudo dele, da família dele, ou sei lá de quê. Ele é o ditador de Jesus. Vamos dizer, existem caras que fazem isso, mas isso não é a maioria das igrejas. Tá. Ok? É igual a jogador de futebol. Tem meia dúzia de milionário de contratos altos, mas a maioria dos jogadores de futebol não tem isso. Então, tem picareta? Tem cara que faz a sua própria igreja? Claro que faz. Mas eu acho o seguinte, você engana a pessoa por algum tempo, por todo o tempo, não. O Roger quer perguntar? Eu falei, não, perguntar não, mas na emissora que a gente saiu também tinha um cara assim também. Eu não sei quem é, não posso entrar Você falou nessa. em futebol, o que você faz para se divertir? Eu sou muito ruim eu gosto de jogar bola, mas eu sou ruim. Eu sou pereba. É porque eu tenho a impressão que você está sempre pilhado, trabalhando, com a mente. E você faz o quê para se divertir? Eu gosto de jogar bola com a minha turma da igreja e tal. A gente joga bola. Você tem time pastor contra os não batizados? Não, Pastor contra os pagão, vamos ver. Pastor contra pastor. Pastor contra pastor? Não tem negócio mas de... como é que faz quando é pastor contra pastor? Porque jogador de futebol, quando faz o gol, fala, foi Deus que estava comigo. E Não, quando lá... o time de pastor ganha do não, outro, tem fala, lá, Deus não está com vocês. Lá é o seguinte, quando eu faço gol,
os caras dizem, deixaram o pastor, deixaram, o senhor fez o gol porque eles deixaram, tem medo do senhor. São safados, cara, Tem entendeu? essa. Aí, ó, tu fez o gol aí, não é nada disso. Então, eu não jogo, primeiro que eu sou ruim mesmo, tô falando gosto de futebol, mas sou ruim, mas gosto de brincar. E gosto, por exemplo, eu em férias, eu gosto do Nordeste brasileiro, que a água do mar é quente. Certo? O rio é frio. Você tem que ir na piscina do meu prédio, quando eu tô lá, a água é quente também. Eu já sei por quê, isso aí não. Que eu saiba, me corrija se estiver errado, seu berço é a Assembleia de Deus. Eu sou a Assembleia de Deus. Mas a sua igreja hoje é a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Porque a Assembleia de Deus, primeiro que o nome é um domínio público hoje, o nome é Assembleia de Deus. Então, eu sou uma vertente da Assembleia de Deus, e ela tem várias. Tá, porque quando é para elogiar ou para meter o pau, todo mundo fala, é os crentes, é evangélico. Sim. Então todo mundo põe tudo no mesmo balaio. E é tudo no mesmo balaio. A Assembleia é a Vitória de Deus, é a mesma coisa da Assembleia, é a Vitória em Cristo, é a mesma coisa da Assembleia do Ministério Madureira. A essência doutrinária o bojo doutrinário, os fundamentos doutrinários são iguais em tudo que a Assembleia de Deus. Quantos templos você supervisiona hoje? Hoje a minha igreja é pequena em relação ao que vocês podem assim pensar. Eu tenho 105 igrejas, certo? Somos mais de 40 mil membros, mas é uma igreja pequena porque ela era uma igreja de bairro e agora eu estou dando uma dimensão nacional. Eu estou abrindo igrejas no Brasil. Então isso não é uma coisa, porque a nossa estrutura não é chegar, alugar um lugar, meter uma meia dúzia de cadeira e deixar um cara falando. A estrutura da igreja que eu pertenço, ela tem área de ensino. Então, você tem que ter prédios para ensinos educacionais de crianças, de adolescentes. Isso é custoso. Então, eu não estou abrindo igreja... Primeiro que eu não dou franquia, não sou franqueado de ninguém. O pastor tem que ser construído pela nossa igreja. E para fazer a nossa igreja, eu não posso chegar num lugar, arruma aí um galpão, mete meia dúzia de cadeira e bota um cara lá na frente falando. Porque esse não é meu estilo. Eu tenho que ter áreas educacionais para ensinar jovens, ensinar crianças, ensinar adolescentes. Isso é muito caro, é muito custoso. Mas nós estamos abrindo igrejas no Brasil. Agora, você se dá bem com outras instituições ou tem algumas que você... Então, eu tenho relacionamento com muitos pastores. Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Brasil. É uma entidade que congrega mais de 10 mil pastores de diversas denominações. Alguns eu tenho uma certa distância e outros eu tenho uma certa amizade. Isso é uma verdade. Ok. A gente tem a foto de alguns aqui que são... Porque muitos pastores se tornaram mais conhecidos do que, às vezes, artistas. Você fala ali, por exemplo, Edir Macedo. Sim. Qual a sua relação com ele e com o que ele prega, com a forma que a denominação dele prega as coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso e discordo de muitas atitudes de Edir Macedo, ok? Eu não tenho nada a ver com a igreja dele. Agora, deixar de reconhecer o trabalho da Igreja Universal é coisa de ignorante idiota, porque lá dentro da Igreja Universal, a ideia que se passa é que os evangélicos, o restolho da sociedade que está ferrado, vai para a Igreja Evangélica. Eles estão por fora. A Igreja Evangélica é o extrato da sociedade. Tem pobre, tem ignorante, tem inteligente, tem classe média, tem gente do alto nível intelectual e social. Então, o trabalho da Igreja Universal é um trabalho fenomenal. Eu discordo dele de muita coisa. Eu não quero as práticas, algumas práticas dele eu não quero. Agora, o trabalho em prol do ser humano, essas igrejas se assemelham. Deixa eu dizer para você, Gentili. Universal, a igreja de R.R. Soares, ok? Tá? Que é a Igreja da Graça, e o apóstolo Valdemiro. Eles têm uma mesma vertente de igreja. Eles possuem similitudes no seu trabalho. Discordo de algumas práticas deles, mas o trabalho em favor do ser humano que eles fazem é sensacional. Esse discordo de algumas práticas, geralmente, é o que a pessoa que não frequenta a igreja, nunca frequentou, não faz ideia, afinal, de que práticas se discorda, sendo que é tudo evangélico e, como você disse, a essência, às vezes, é a mesma. Eu discordo de pontos de contato para fazer a pessoa ter a fé. Você tem que inventar uma campanha do sal grosso, da rosa ungida, eu vou trazer o óleo de Israel. Eu não tenho essas práticas. Eu acho que o evangelho é uma coisa tão poderosa que não precisa de pontos de contato. A mensagem do evangelho é poderosa para transformar uma pessoa. Isso eu discordo. É uma das coisas. Deve ter uma das coisas. Talvez o principal, porque foi o que você falou. Agora, e esse aqui? É o Valdemiro. Falou. É o apóstolo. É o Valdemiro. Eles saíram da universidade. Foi o que você falou. E esse aqui?
Esse também, é o RR, que você citou. É da mesma escola. Esses três líderes evangélicos, eles pertencem... E eles, deixa eu dizer uma coisa, esses três líderes, as igrejas deles trabalham isoladas do contexto das outras igrejas evangélicas. Eu tenho a impressão... Eu acho que no meio dos anos 90 ali, a igreja evangélica teve um crescimento gigantesco, que até preocupou a católica no Brasil, por ali. Por que você acha isso? Não, ela continua a crescer. Você vê que Mas ali foi um boom. Sim, mas vou dizer por quê. O IBGE não sou eu, isso também não é uma coisa que eu tenha como, vamos dizer, isso aqui é o meu ideal. Não é o que eu vou te falar. O IBGE diz, o IBGE não são os pastores evangélicos, que a partir de 2020 nós vamos ser maioria no país. Quer dizer, a igreja evangélica, o único país do mundo onde os 3 últimos papas estiveram é o Brasil. E todos os 3 papas estiveram aqui para discutir com bispos o crescimento da igreja evangélica. Nós não estamos preocupados com isso, preocupados com outras religiões, se mudou líder ou não. Mas a verdade é que a igreja evangélica continua a crescer. Essa aqui é uma realidade que, se eu parar aqui para imaginar, Gentili, a quantidade de templos que estão sendo construídos e reformados, eu estou inaugurando uma igreja agora há 19 meses, 6 mil pessoas sentadas à obra, certo? E tenho 8 propriedades alugadas para entrar em obra. Então, a igreja evangélica, ela continua a crescer. Ok, isso me leva a outra pergunta que diz respeito ao poder político, vamos chamar de... não arrumo outro nome, massa de manobra evangélica. Então, porque existe várias... Tem a massa de manobra gay, a massa de manobra da causa gay, a massa de manobra evangélica. Você está dizendo que vai ser a maioria do país. Estão dizendo. O poder político da igreja evangélica aqui tá ficando grande. Você é deputado. Eu não. Meu irmão. Seu irmão? Eu não sou deputado. Nunca vou ser nada disso. Eu fui feito para influenciar, não para ser. Ah, mas você tá atuando como deputado? Não. Não? Não. Eu não sou deputado, Como que eu acho que você é deputado? Por que eu e todo mundo acha que você é deputado? É porque eu sou um camarada que tem muitas discussões do viés ideológico, de princípios que norteiam a sociedade. E eu sou um cara combatente de muita coisa, mas não sou nada. E eu vejo você na Câmara dos Deputados mais do que muito deputado. Públicas. Exato. Às vezes eu vejo mais você dando entrevista do que deputado. Não, é por causa de audiências públicas, desses embates de aborto, de questões de... Não pretende se candidatar nunca. Eu acho que eu fui chamado... Olha só, partidos, a própria palavra está dizendo, são partes da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de partes. Então, eu nunca posso ser um candidato. Se eu tenho uma vocação para ser pastor, eu posso ser uma pessoa de influência na sociedade, como qualquer um pode ser. O filósofo, o ateu, o socialista, o artista. Então, eu sou uma pessoa que posso influenciar. Agora, eu ser deputado, jamais. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que você atua como se fosse. Não sou. Eu me lembro uma manifestação que você fez em frente ao Congresso. Sim, que estava ao seu lado o senador... Tinham vários. A liderança evangélica. A liderança evangélica estava lá. Tinha tudo. E você mobiliza mais gente do que deputados evangélicos. Deixa eu falar, aquele trabalho não foi só meu, deixa eu ser honesto com você. Foram 70 mil pessoas numa quarta-feira, 3 horas da tarde. Ali foi um trabalho da liderança evangélica. Uma coisa, Gentili, que é interessante passar. Você já viu quando vem um novo papa, um cardeal faz um anúncio? Habemus papa, não é assim? Se eu fosse usar essa frase para os evangélicos, nós vamos usar assim, habemus líderes. Não tem um líder máximo evangélico no Brasil. Existem líderes com uma certa influência, como eu sou um deles. Uma certa. Total não tem nenhum. Ok, então isso me leva a... Qual é o tamanho... vou voltar ali. Vambora. Os evangélicos estão crescendo e pode ser maioria daqui a um tempo, segundo os dados. Qual o tamanho do poder que esses líderes têm hoje no cenário político? E até onde se barganha a fé por poder político? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou voltar a repetir. Todos os segmentos sociais têm de tudo, inclusive no evangélico. O cara é um líder ou tem uma influência, isso aqui pode ser muito interessante para barganhas de meus interesses. Isso é uma verdade. Eu vou dizer que isso não vai existir, não sou bobo, não vou te dar atestado de bobo, nem para a tua plateia, nem para quem está me assistindo. Isso é uma realidade da conjuntura social. Agora, tem uma coisa que é importante, que tem um jogo muito perverso, tá? Um jogo subliminar perverso. Esses fundamentalistas querendo dar uma ideia
de que nós evangélicos temos um fundamentalismo parecido com o fundamentalismo islâmico. Então, a gente mata a cobra e mostra o pau. As nações mais democráticas do mundo são as nações cuja matriz, o berço, foi evangélico. Então, primeiro, nós não queremos fundar a República Evangélica. Eu sou um dos mais veementes combatedores de qualquer ideia de partido evangélico. Esse aqui é o partido da igreja. Não. Aquela manifestação que você convocou na frente do Congresso era anti-política, Não, aquela manifestação não. Aquela manifestação foi uma manifestação da nossa cidadania, das nossas crenças e valores. Contra o aborto, ok? Privilégios para uma classe social. É aí que eu quero chegar. O aborto, você disse ali que é a essência, por mais que não concorde com algumas práticas, a universal essência está ali. Você negociaria, por exemplo, um valor cristão evangélico anti-aborto em prol de poder político? Meu filho... Mas aconteceu aqui. Tá, acontece. Pode acontecer. Constituições grandes. Pode acontecer. Eu não negocio... Gentili, o que nos norteia não é se a gente está ganhando alguma coisa ou perdendo. É as nossas crenças e a nossa causa. Sabe, a história do ser humano, ela me mostra que muitos caras no seu tempo perderam naquela época para hoje estar sendo aplaudido e o pessoal dizendo, pô, esses caras estavam certos. Eu não me preocupo com esse negócio. Eu vou tentar resumir aqui no termo bíblico. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Sim. Você se aliaria com um líder evangélico que vendeu os seus valores em prol de poder político, se aliou ao governo, mesmo que os valores do governo sejam contra os valores da fé cristãos? Deixa eu dizer, para me aliar com uma pessoa que vive vendendo valores cristãos, eu não posso fazer isso. Eu já tive, por exemplo, junto de líderes, que não me interessa aqui, eu já defendi gente, certo? Que hoje eu não defenderia mais. Porque o ser humano, a gente não tem bola de cristal. Agora, se um camarada, certo, constantemente está vendendo princípios e valores, certo, da nossa crença para a barganha política, não dá para o cara esconder isso muito tempo. Isso vem à tona e hoje, Gentili, um dos segmentos sociais que mais utiliza redes sociais são os evangélicos. Meu irmão, não dá, porque os evangélicos... O cara, para dizer que é crente, como o pessoal fala, ele tem que ir na igreja. Então, há uma interação violenta. Quando um cara entrar nisso, chegou um foguete pelas redes sociais. O evangélico, você acha que das religiões, das principais religiões que em voga no Brasil, é o que mais sabe usar a rede social? Os que mais usam, o segmento, não é religioso, não. O segmento social que mais usa a rede social são os evangélicos. Social. As redes sociais, por quê? Mais do que os caras que marcam rolezinho. Não, mas isso é fichinha perto da gente. Mais ainda. Isso é fichinha. Por quê? Por quê? Porque os evangélicos, nós somos uma comunidade. Porque o ser evangélico não é uma questão litúrgica, é uma questão de que você tem que travar relacionamento com outros. Tá? Aí tem os princípios bíblicos, você tem que viver em comunhão com o irmão, você tem que compartilhar. E o cara que diz assim, eu sou evangélico, pelo menos umas 2 vezes por semana está na igreja. Então é uma interação muito violenta. Eu lembro quando eu era moleque, tinha crente assim, mas os crentes não assistem TV porque fala que TV é do diabo. Não, nenhum momento a internet foi do diabo também? Eu sempre fui um cara que a televisão, o instrumento não é de Deus nem do diabo, depende de quem usa. Ok. Os irmãos têm Tinder? Tem umas irmãzinhas no Tinder? Não. Você sabe que é Tinder, né? Você tá no Tinder, não? Não. Irmão, se alguém... Irmão, se alguém... pastor não controla a vida das pessoas, orienta. Certo? Se alguém está cometendo algum excesso, se alguém está... Eu, por exemplo... Mas você não entra no Tinder nem para ver se os irmãos da igreja estão no Tinder? Não entra em nada, não entra... Você não está no Tinder, mas você coloca uns selfies por aí, né? Não, eu tô vendo aí, ó lá, ali tem um selfie. Ali é eu, minha dica. De selfie. Sim. Mas vocês sabem usar muito bem a internet, mas não sabem usar muito bem a câmera, porque vocês estão olhando para a tela em vez de olhar para frente. Porque a gente é ruim nesse negócio, é verdade. Você não tá errado, não. Isso aí foi uma foto rápida, eu tava Tava em Natal, isso é do Rio Grande do Norte. Aí tava para sair a minha mulher, vamos tirar a maquia, Silas. Tá bom, eu não sou muito afeito a esse negócio. Quanto tempo tá casado com ela? Eu tô casado há 33 anos. 33 anos. Sou casado há 33 anos, pai de 3 filhos, feliz e digo aqui, aproveitando, amando hoje mais do que ontem, vou amá-la mais amanhã do que hoje. Agora, aqui temos um fato que eu peço aplauso, porque isso não é fácil.
Aliás, um caso raro. Casado há 33 anos e feliz. Feliz, É um caso raro. graças a Deus, né? muito feliz. Tem foto do casamento aqui, cadê? Eita, pela mãe dos Aqui eu tô vendo que estava bem feliz no dia do casamento. Olha que cara, olha a cara do Paruara. Rapaz. Bonita a santo esposa? Deus. Ela é muito bonita. Ela é bonita, melhorando cada vez mais. Pastor, você tem um livro aqui, O Cristão e a Sexualidade. Tenho. Você casou virgem? Casei. Casou virgem. E que tipo de dica você tem para dar para hoje o jovem que não é mais nem virgem, mas quer casar? Na igreja, É certo? cada vez mais raro isso, casar virgem. É raro. Mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, não por quem foi criado, por quem chega, porque a igreja hoje recebe todo tipo de gente. Então a gente orienta na igreja o seguinte, vale a pena, porque nem tudo, existe uma área do ser humano chamada área do impulso, ok? Você tem impulsos para várias coisas. Se você der vazão a tudo da área do impulso, você vai acabar sendo preso. Por exemplo, de vez em quando o cara tem vontade de dar um soco no meio da fuça de um cara que perturbou. Você tem que se controlar. É verdade. Não é verdade? Então, o que a gente ensina na igreja? Controle essa área do teu impulso, porque Deus quer que você construa uma vida de felicidade, certo? Então, a nossa prática tem a ver com a Bíblia. Eu mostro no livro o seguinte, primeiro que não foi o diabo que fez o sexo. Deus não fez o homem, não chamou o capeta, não é assim, eu não quero nem ver, completa. Porque tem gente que tem uma ideia que pensa que foi o diabo que deve ter completado. Não, Deus é que fez a sexualidade. Ele não colocou todas as partes erógenas do ser humano estimulantes. O sexo foi Deus que fez. Agora ele estabeleceu regras para o bem-estar do ser humano. Certo? Então a gente ensina dentro desse prisma da igreja evangélica. Você, antes de casar, você namorou quanto tempo? Eu namorei 7 anos. 7 anos. Imagino que nesse tempo aí você tenha que ter controlado muito impulso. Claro. E como faz? Como faz? É não fazer o que você pensa que quer fazer ou que quer fazer. 7 anos? Até que ponto filho. pode ir? Pelo menos um... Pode apertar, mãozinha. pode beijar. Não tem problema não, certo? Como é que o pessoal tem um namoro. Agora, o cristianismo não é a igreja evangélica. Ele me mostra que relações extraconjugais são pecados. Sejam elas entre heterossexuais ou homossexuais. É uma relação chamada pecaminosa. Então, nós ensinamos isso na igreja. E uma relação unissexual para se aliviar enquanto não casa? É pecado? Foi Deus que deu foi Deus que deu o escape ou o diabo que fica? Um pelinho na mão, o que tem? Deixa eu te falar. Jesus falou uma coisa muito interessante, né? Porque naquela época da lei, o adultério, né? A prática do adultério era o ato. Jesus falou, eu vou mudar a história. Só em você ter pensado de ter tido a relação com uma mulher, você já está pecando. Então, Jesus já foi num outro nível, numa outra esfera. E se eu fizer pensando em outra coisa? Aí você não faz, né? Sei lá, faz, ou o Diguinho tem certeza que pensando em pernil, sanduíche de presunto, consegue, não? O mingau também dá? Se não pensar, pode. Eu não sei. Aí só eles podem responder esse negócio. Pernil, com limãozinho, que maravilha. Agora, Danilo, eu já comi uma melancia. Cala a boca, Diguinho. A umidade é bem legal. Tá, cala a boca. Sempre que fala em sexo, fazem associação imediata da Igreja Católica, do Papa, à oposição que ele faz à camisinha e preservativo. Mas eu vi aqui no seu livro que vocês nem falam em camisinha, não citam nada. Nós não temos essa questão. A questão de que é proibido usar um preservativo, a Bíblia diz que os filhos têm que ser bênção. Então, se você vai colocar no mundo 10 filhos para não ser bênção, não coloque. Nós somos contra controle de natalidade, mas somos a favor de planejamento familiar. Que a família planeja se quer ter filho ou não. Controle de natalidade é Estado. É o Estado falando que tem que fazer. Agora, planejamento familiar, sim. Nós somos a favor e não temos nenhuma questão nessa. Agora, em que pé ficou aquela história da Forbes? Pode. Só para quem não sabe, a Forbes, se você quiser contar, a Forbes disse que você ganhava dinheiro pra caramba. Não, a Forbes disse o seguinte, um vagabundo... Tem o print aqui, você pode explicando enquanto a gente põe a tela. Um jornalista vagabundo inescrupuloso, como eu disse que tem vagabundo e safado em tudo que é lugar, também tem no jornalismo. Ele colocou uma reportagem na Forbes que os 3 pastores mais ricos do Brasil, certo? Edir Macedo, com $1 bilhão quase, Valdemiro, se eu não estou enganado a cifra,
250 milhões de dólares e Silas Malafaia 150 milhões de dólares de patrimônio. Aí ele põe lá na Forbes que a informação que ele tem é do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal. Vê como é que o cara é bandido. Desde quando Polícia Federal e Ministério Público Federal fala de rendimentos. A Receita só pode dar informação com sigilo de justiça. Então, sabe o que eu fiz, Gentili? Por 15 dias, eu anunciei no meu programa de televisão e botei o meu imposto de renda, coisa que eu quero saber quem é que faz, eu botei na tela meu imposto de renda, que eu não tenho nada para esconder. Falei, meu patrimônio é de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais para 150 milhões de dólares, se é profecia para mim, eu recebo, agradeço. Então, eu botei na tela quanto é, o que eu tenho, que eu não tenho nada que esconder. E aí eu estou tentando, 2 advogados, Gentili, rejeitaram entrar com uma ação na América, porque a Forbes, para ver, é um grupo poderosíssimo. Eu quero entrar com uma ação nos Estados Unidos. Estou tentando agora um 3º advogado para entrar, porque a reportagem foi em inglês. Eu quero até ler aqui, ó. Then there is Silas Malafaia, whose worth estimated 150 million, according to several Brazilian business publications. Então, isso aí é uma maneira Você fala inglês? Não falo. Meu filho fala, eu não. Before I speak English with your son, okay? Eu não falo droga nenhuma. Português mal. Isso é uma maneira preconceituosa, porque o que o cara pensa? Aqui é que está. O jogo é esse aqui. A sociedade. É um malandro roubando dos otários. É um malandro se locopletando com dinheiro que não é dele. Essa que é a ideia que passa. Ok, mas agora eu preciso dar o meu testemunho de irmão, pastor. Talvez não é só um preconceito, porque uma das maiores vergonhas que eu tinha é quando eu levava alguém, um visitante na minha igreja, e só falavam em dinheiro. Quando você liga a televisão e o pastor pede dinheiro, você entra no site e é dinheiro. Então, é óbvio que o pastor vai ficar com essa... Mas quem te falou que na igreja... Eu não sei como é que é a sua igreja, qual era a sua igreja. Pô, a minha igreja tem 2h30 de culto na minha igreja, ok? 10 minutos a gente fala da oferta. Então, se uma igreja usa o tempo... Eu tenho programas em rede nacional de televisão. Mas 10 minutos já não é muito também para falar... Não, porque você tem que explicar o que é a oferta. Para que ele está dando? Por exemplo, na minha igreja eu digo tudo, certo? Eu vou fazer o templo lá, eu fiz um templo. Gente, para fazer esse templo nós vamos gastar mais de 20 milhões de reais. O ar-condicionado custa 2,5 milhões. Aí faço uma campanha e falo para a igreja. Eu tenho que informar. Agora, eu não posso ser julgado porque tem picareta. É porque na sociedade tem tudo isso, Agora, pastor, do mesmo jeito que as pessoas talvez não saibam a diferença entre a Igreja Assembleia de Deus é universal, também não sabe a diferença entre um pastor picareta que pede dinheiro... Mas se você vai, você percebe, Gentili, eu não subestimo a inteligência do ser humano. Você pode enganar por algum tempo, não engana o tempo todo. Você pode manipular mas não manipula todo mundo. Você entra dentro de uma igreja, ok, evangélica, e que o cara... Isso não é a maioria das igrejas evangélicas, pelo amor de Deus. Isso não é. Se não fosse assim, o povo estava fugindo da igreja. Você entra dentro de uma igreja evangélica, você vai perceber que tipo de liturgia... O que o pastor está ensinando? Qual é a ênfase dele? Isso é fácil. Com 2, 3 cultos, o cara diz, peraí, o que esse cara quer? Teologia da prosperidade, você é contra ou a favor? Não, eu sou a favor da teologia da prosperidade da Bíblia. Não do besterol teológico americano sobre prosperidade. Olha, você não é rico porque você não tem fé. Você não é rico porque você está em pecado. Isso é besterol teológico. Agora, a Bíblia é um livro de prosperidade. Deus fala, Ele quer abençoar as pessoas, Ele quer que o homem seja feliz. Certo? Agora, eu vou colocar um print aqui que é o seguinte, o jornalista da Forbes fala sobre dinheiro, só que quando alguém vai pesquisar o Silas Malafaia, por exemplo, vê esse print que tem 4 banners pedindo dinheiro. Sim. É a página inicial, tem 1, 2, 3, 4. Sim, isso aí foi uma campanha do Dr. Mike Murdock, que é um cara especialista em finanças, fala para executivos nos Estados Unidos, treina executivos. Eu fiz uma campanha porque o pessoal pensa, deixa eu falar uma coisa para você, a televisão mais cara no mundo para pastor é no Brasil. Vou te dar um dado. Eu tenho um programa nos Estados Unidos, dublado em inglês, transmitido via satélite para mais de 200 nações. Mais de 200 nações. Eu pago no Brasil 20 vezes um programa no Brasil do que eu pago na América para um programa via satélite para 200 nações. Então, eu faço campanhas de recursos financeiros. Deixa eu terminar isso aqui, é importante. É importante. Eu tenho uma obra social monstruosa. Ok?
recuperação de mendigos, recuperação de drogados, crianças abandonadas. Não desce dinheiro do céu. E eu digo, quem me assiste, quem me acompanha, eu digo assim, não tire dinheiro dos seus filhos, não deixe de pagar suas contas para mandar oferta para mim. Agora, eu faço campanhas, porque dinheiro na Bíblia é um dos maiores temas da Bíblia. Eu não vou negar isso aqui para você. Finanças é um dos maiores temas da Bíblia. A questão não é você fazer a campanha, por que você está fazendo? E outra, existe um princípio. Doar, a pessoa doa o que quer e quem quer. Imagina então que capacidade é a minha. Eu estou na televisão, distante da pessoa, o cara não está dentro da minha igreja e ele me manda uma oferta. E deixa eu te dar mais um dado. 30% das ofertas que eu recebo no meu programa não são de evangélicos. 70% são evangélicos e 30% não. Agora, por que eu mostrei? Eu não estou questionando... Sim, não há problema, Gentili. Não, mas eu não estou questionando... Não há problema. Pra... Isso aqui foi uma campanha de parceiros que eu fiz. Mas eu não estou questionando se o dinheiro vai ou não. O que eu estou questionando é o marketing. Se a visão que o povo tem de pastor é que pastor é dinheirista, é um clichê que no mundo secular acabou ficando. Quer queira, quer não. Se a visão é essa... Não, vamos falar em marketing, não em genuíno, autêntico ou não. Sim. Se a questão é essa, não pega mal logo na página da igreja já ter 4 mil de doação. Ali não é na página da igreja, é na página do site da associação. É uma coisa da igreja e da associação. Não existe um trabalho de marketing para tentar reverter esse Deixa eu falar para você. Olha só que coisa interessante. A Jornada Mundial da Juventude, eu sei quanto custa um evento. Eu não estou criticando nada, certo? Foi um evento mega. Esse é católico. Escuta, eu vou mostrar isso aqui. Um evento mega. Aquilo custa dinheiro para dar de pau. Tá? Teve ajuda de governo federal e governo estadual, mas não deu. Na maior emissora do país, os padres pediram contribuição. Ninguém falou nada. Na maior emissora, dentro do jornalismo, de novela e de tudo, apareciam os padres mais famosos pedindo grana. E ninguém no Twitter, na internet, falou nada. Um pastor fala de oferta, é ladrão. Eu pago milhões, vou repetir, milhões e continua. Milhões, e vamos embora, ainda não parei. Milhões por mês de televisão. Não desce anjo do céu para pagar a conta. Agora, desonesto é eu pegar esse dinheiro que o fiel me entrega para esse objetivo e botar aqui no meu bolso. Aí é que está a molecagem, a safadeza e a pilantragem. E o povo sabe. Ó, aqui, o Ratinho. Ratinho é um cara que me assiste de vez em quando. Um dia Ratinho disse para mim, cara, sabe o que eu acho interessante em você? É que você chega e diz assim, olha aqui, ó. Não adianta tirar dinheiro do pão dos teus filhos, nem das tuas contas para mandar para mim, não, porque tu vai estar ferrado, Deus não vai quebrar teu galho, não. Cumpra a tua obrigação de cidadão. Se você pode me ajudar, é assim que eu falo. Eu sou muito claro nisso. Mas você citou sobre... Não tem a figura do dízimo, por exemplo? A figura do dízimo não é figura. O dízimo é bíblico, seja para evangélicos, católicos, para qualquer cristão. Ah, entendo. Ok? O dízimo é para qualquer um. Mas ou crê ou não crê. Não são só doações, então. Tem esse dízimo... Existem duas coisas. Existem as ofertas, uma coisa é oferta alçada, outra coisa é dízimo. E é para quem crê, porque está na Bíblia. Ou você crê ou não crê. O cara ou crê em Maxi ou não crê em Maxi. Ou ele é comunista ou não é. É uma questão de fé. De você crer naquilo ou não crer. Mas só para fechar aqui, a minha pergunta é, você citou sobre que o padre pediu dinheiro na TV... Não sou nada contra isso. Sim. Mas a questão é, o clichê maldoso do padre no mundo secular, por exemplo, é que ele é pedófilo. O pastor é que é ladrão. Você não acha... Não, não falando que é, tô falando um clichê. Mas não é. Mas a Igreja Católica atuou com marketing para tentar aliviar essa imagem. Vocês não pensam em ter um marketing para tentar aliviar a imagem que pastor só pensa em dinheiro? Primeiro, quero ser honesto com você. Eu não acho que a imagem de padre é de pedofilia. Quero ser honesto com você. Não é, mas é um clichê que... Colocaram, assim como eu tenho meu clicadão. Sim, mas eu ainda estou sendo honesto com você. Eu não acho que isso é uma marca de um clichê de padre. Na minha opinião, não é. O que eu acho é o seguinte, a Igreja Católica é uma instituição só. Então, é um comando central. Igreja, não. Igreja, cada pastor... Eu brinco, é um pequeno bispo Macedo. Ele é o responsável junto daquela igreja por tudo. Então, não existe uma organização, por exemplo, eu sou presidente de um conselho de pastores do Brasil, uma entidade associativa, não para mandar em pastor. Então, isso é muito difícil. É aí que eu quero chegar. Um artista, quando começa... faz uma coisa, ele começa a receber um nome de o que ele não é, pega um apelido. Ele vai lá, pensa com o marqueteiro dele, uma forma de se livrar daquilo. Os pastores, quando se reúnem, não pensam assim? Estão falando que a gente só pensa em dinheiro, a gente não pode pensar numa forma de limpar essa barra? Sabe por que não dá? Eu vou explicar. Eu já recebi na minha igreja jornalistas de tudo que é lugar do mundo e do Brasil. Tá?
Os caras assistem 2h30 de culto. Adivinha o que eles vão falar na reportagem, como falaram? Dos 10 minutos da oferta. Então, meu filho, qual a conclusão que nós chegamos? Dinheiro. Tem várias vertentes nessa história. Uma delas, a tua liberalidade incomoda o egoísmo de muita gente. Esse aqui é um dado, tá? O cara tá metendo pau, mas não está preocupado com bilhões de impostos que ele paga e que é desviado em organizações não governamentais que não fazem porcaria nenhuma e que comem bilhões e bilhões e ninguém fala nada. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós vamos falar de finanças porque não desce anjo do céu para pagar conta de igreja, ok? Nem dos projetos de televisão, de construção de templo. Então, nós vamos continuar falando. E deixa esses caras falarem, porque aí tem um dado. Aqui é que está o jogo. Aqui é que tem o dado. Por que, então, a igreja evangélica cresce? Se uma coisa pejorativa para denegrir era para afastar, por que ela cresce? Ela cresce porque, na verdade, as pessoas que vão lá têm uma experiência real de uma mudança de vida para melhor. Aqui, meu filho, podem falar o que quiser na mídia, não vai conseguir pegar. Agora, falando em marketing ainda, eu lembro de você de bigode. Sim. Tirar o bigode foi marketing para dar uma aliviada? Porque quando você fala, parece que você tá bravo. Eu sei que você não tá. Eu sou, mas é normal. Mas você deve ouvir todo mundo falar, calma, a gente tá conversando. Danilo, o bigode foi para aliviar, foi marketing foi o seguinte, tirar? o cara que corta meu cabelo, ele disse assim para mim, pastor, você já observou que caras que usam só bigode estão acima de 45 anos? A não ser que seja com cavanhaque, com uma barba, só bigode é nego acima de 45. O bigode envelhece pelo menos 10 anos. A gente tem uma foto, vamos ver se tá mais novo agora. Olha lá. Essa foto é de quando? Essa foto é de quando? Essa foto deve ter 10 anos, 12. Você parece mais novo agora. Como é que envelhece? 10, 12 aliás, anos. a hora que eu falei, Carlos, o Belchior tá cantando, mas não é você. E quando dizem que você é bravo, porque do jeito que você fala, enérgico e tal... Você está alterado quando... Não, eu sempre fiz isso. Não é porque eu estou aqui diante, é no meu dia a dia, é no meu natural. Eu defendo minhas teses com muita força porque eu creio naquilo que eu estou defendendo, entendeu? Então, eu acho que cada um... Tem um cara que é sanguíneo, como eu, é mais agitado para falar. Tem um flemático que vai falar e você não vai perceber que ele está agitado, mas lá por dentro ele está com uma bomba atômica, certo? Então, eu não posso fugir do meu temperamento e do meu jeito de ser. Okay. E muitas vezes, quero ser honesto com você... Muitas vezes a gente falha, porque você, quando tem essa intrepidez, você também erra, pô. Você podia ficar quieto, não ficou quieto, caramba. Então eu também falho, muitas vezes, desse jeito. Ok. Agora, uma outra, vamos falar em pecha, a gente estava falando agora sobre, que pegou a pecha, que pastor é dinheirista. Uma outra pecha que está pegando é que crente odeia gay, que pastor... Mentira. Aquela marcha que você fez no Congresso era anti-gay. Não. Existe uma diferença entre... Há uma diferença monumental entre você... condenar comportamento e discriminar pessoas. Exemplo, você pode dizer, eu não suporto esse negócio de dogma evangélico. É uma história, você pode. Agora, me discriminar, não. Então, o ativismo gay, que eu separo os homossexuais do ativismo gay. O ativismo gay é o sindicato. Mama de estatais, mama de governo para fazer aquilo. Homossexuais é uma história, ativismo gay é outra. Então, eu tenho posições firmes, certo? Contra uma prática. Mas não odeio, tanto é que a minha igreja recebe essas pessoas, quando elas vêm pedir ajuda, não boto gay para fora que está no meu culto. Então, isso é porque há um jogo para te rotular como homofóbico. Esse aqui é o jogo, que é o preconceito. Se eu rotulo você de maneira preconceituosa, eu não quero ouvir tua opinião. Porque o preconceito, eu joguei você num canto e eu não quero discutir o assunto com você. Esse é um jogo. Então, joga o cara num preconceito, eu não preciso ouvir a opinião dele. Qual é a sua opinião, então, sobre gays casarem? Casamento gay. Eu sou contra. Porque a história da civilização humana, não estou falando de história evangélica. Não, obviamente, a pergunta, casamento religioso, não vou nem perguntar, porque é contra o civil. Eu sou contra e estou dizendo por quê. A união civil entre gays. Eu estou dizendo que eu sou contra. A união civil também. Eu sou contra qualquer tipo de coisa que foge daquele padrão que norteia toda a sociedade. Eu não estou dizendo que eu estou proibindo o cara de ser homossexual ou de ser gay, é problema de cada um, nem Deus proíbe, ok? Deus não proíbe ninguém. Deus não proíbe, Deus diz o que vai acontecer como consequência. Deus não interfere, dizendo, se fizer... Que alívio, hein, Diguinho? Que alívio, hein? Sou homem, macho. Tá. Então, eu sou contra uma prática, acredito que toda a história da civilização humana, até aqui, está sustentada o homem, a mulher e sua prole. Se querem mudar esse paradigma
Daqui a 30, 40, 50 anos, não é daqui a 10 não, nós vamos ver o que vai acontecer com a sociedade. Ok, mas o civil, porque eu entendo, do mesmo jeito, pastor, que você diz que... Eu vou chegar onde você está argumentando aí. Do mesmo jeito que você diz que não aceita o Estado interferindo no planejamento familiar, a igreja, ainda mais quando é a sua denominação, a denominação que você representa, pode interferir no desejo de dois gays quererem casar no civil, deixar a herança um para o outro, legalmente falando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Partilhar plano médico? Deixa eu te falar uma coisa. A beleza da democracia, tá? O Estado democrático de direito é a liberdade de expressão. Se liberdade de expressão é para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião. Então, a beleza da democracia é a liberdade de expressão. Eu sou a favor, eu sou contra, eu não quero, eu quero. É aqui que está. Nós não estamos querendo impor, nós temos uma defesa dessa questão. Olha aqui qual é o jogo. O jogo é se homossexualismo é comportamento ou condição. Se é comportamento, é um comportamento contra tantos os outros comportamentos. Então vamos legalizar tudo que é comportamento do ser humano. A sociedade está destruída, a sociedade. É aqui que começa a nossa história. Para nós, homossexualismo é um comportamento e não uma condição. Então por que eu vou dar esse status a eles de uma coisa que é um comportamento? Simplesmente um comportamento, nada mais, nada menos do que isso. Porque ninguém nasce gay. O que você está dizendo é assim... Bom, eu quero ter a liberdade de ser contra o casamento gay, mas se eles querem casar, casa, que eu posso fazer? Porque é o problema deles, perfeito. Eu não vou abrir mão, eu não estou numa disputa, Gentili, pastor Silas, ou melhor, Igreja Evangélica 3, ativismo gay 1. Eu não estou num jogo de partida para ver quem ganha. É crenças e valores, Gentili. Sejam elas filosóficas, sejam elas sociológicas, sejam elas religiosas. É isso que faz o Estado democrático. Não é eu rotular o outro preconceituoso porque tem uma opinião. O que é o politicamente correto hoje? É o cara que defende a legalização das drogas, é o cara que defende o aborto e o cara que defende a união homossexual. Esse é o politicamente correto. Se você for contra isso, é um alienado, é homofóbico, é o diabo, sei lá o quê. Não, eu sou um ser humano, um cidadão, eu sou pastor, mas não deixei de ser cidadão com direito a me expressar e emitir minhas opiniões. Você não tá bravo agora. Não tô, não. Ok. Tô calmíssimo. Esse troço tem açúcar? Não. Então não bebo também, não. Eu fico sem açúcar. Não tem, não. Agora, você falou agora há pouco que ninguém nasce gay. Se a ciência provar o contrário, muda a sua opinião? Não vai provar. Sabe o que eles estão dizendo? Há uma tendência, querido, vamos devagar. Ter uma tendência, o ser humano pode ter tendência de muita coisa. Se a tendência, você determina se você quer seguir ela ou não, Pastor, mas não é uma condição. Eu tenho tendência a engordar. Não tem tendência, Significa que se você comer menos, controlar o teu apetite, diminuir, você não vai engordar. Você tem uma tendência. Tem pessoas que têm tendência e se controlam e estão magrinho. Quer dizer que se o cara tem a tendência não quer dizer. ao negócio... É o que eles estão dizendo. Presta atenção. Tá. Eles argumentam... Então, se o cara tem a tendência, ele só dá uma pegadinha, ele não é muito gay. Qual é a área da ciência que pode determinar isso? É a genética. É a genética que determina. Até hoje, meu filho... Até agora, e não vão achar, não tem gene gay. Não tem isso, amigo. Mas se, cromossomo, ordem cromossômica é macho e fêmea. Mas teve coisas que a ciência demorou para encontrar, procurou e encontrou. Se um dia, por acaso, encontrar, a sua opinião muda? Então, deixa eu te falar para você um dado impressionante. Mas é uma pergunta hipotética, é hipótese. Eu não mudo, sabe por quê? É a mesma coisa, olha, se descobriu que as pessoas, tem muita gente que tem tendência à bebida, que já nasce com essa tendência, o cara já nasce a tendência a tomada número 1 a 51, toma todas e não sei o quê, bababá. E daí? Você que está decidindo isso. Então, você está falando numa tese, vão descobrir que o cara nasce gay. Aqui eu vou te dizer por que não. 50%, Gentili, pesquisa, 50% dos homossexuais passaram a ser depois que foram violados como crianças ou adolescentes. Como é que o cara nasce? Quer dizer que uma cantora que viveu 20 anos com um cara, tem filho com um cara, nasceu gay, e agora porque ela se casou com a outra, ela nasceu gay? Você conversa pra boi dormir, eu não sou boi? Correto? Se é papo pra boi dormir, eu não sou boi, meu irmão. Que pesquisa é essa? Pesquisas americanas? Pô, tem pesquisa aí, paca, que é tudo escamoteado. Eu, lá na comissão de Constituição... Você tem alguma referência para procurar? Porque às vezes alguém em casa vai querer procurar. Rapaz, tá? meu irmão, é só botar isso aí no Google que você vai achar. O que diz no Google? Bota no Google. Viado ou... Não.
porque é americano, é pesquisa americana. Viado! Tem um livro de um cara que mostra... Nascido gay é uma pergunta. É um PhD em genética. E ele mostra essas pesquisas americanas. Esse é um livro que você pode ir lá, que você vai ver de onde estão essas pesquisas. Me lembrei aqui, por isso que eu estou te falando. Agora, eu vejo que quando você defende a sua fé, a sua instituição e até mesmo a sua opinião, você tem uma oratória muito própria. Pastor é bom em oratória. Não é. Pastor tem que ser bom, é o ganha-pão do cara. Nem todo. Tem pastor que, se você botar ele aqui, ele vai gelar, vai tremer, não vai sair nada. Você vai ficar aqui igual um doido. A entrevista de 40 minutos vai ser 10. Mas você acha que com a oratória do pastor, ele consegue... Toda oratória do pastor é voltada para vender a sua fé. A publicidade saiu da igreja. A igreja fazia... A publicidade nasceu com a igreja fazia propaganda do discurso e de Cristo. A ordem de Jesus é para pregar o evangelho. Ele não pediu, não. Ele falou para os seus discípulos, pediu para todo mundo pregar o evangelho. Exato. É a ordem. Foi um dos primeiros atos publicitários em larga escala mundial que existiu. Sim. Você acha que a oratória do pastor, ela consegue deixar qualquer coisa sagrada ou convencer qualquer coisa com a oratória típica? Não. A oratória do pastor dá força a qualquer discurso? Não, essa é a minha pergunta. Não, eu acho que a oratória de qualquer pessoa, não é do pastor, qualquer um que se utiliza de uma oratória, um professor, um cara como você que está aqui dirigindo esse programa, tu não está aí deitando e rolando na audiência de graça, é porque você tem o seu jeito de se colocar, certo, na sua oratória, porque elas são diferentes. Porque comunicação tem 3 elementos fundamentais da comunicação. A palavra, certo? É um deles, que é o menor, tá? O tom de voz, certo? E o maior, a expressão corporal. Então, toda a comunicação tem esse tripé. Por isso que você vê um cara semi-analfabeto que é candidato a alguma coisa, e o cara que é PhD, chega diante do programa do TRE e diz: meus amigos, eu sou candidato a deputado federal, eu quero trabalhar pela educação, eu quero mudar a vida de vocês, vote em mim, meu número é 289 47 25. Aí vem um cara, Zé Minhoca, o cara semi-analfa. E vira presidente do Brasil. Olha, não vou entrar nessa. Saiu liso, hein, pastor? Saiu liso, hein? Saiu liso, hein? Aí vem o cara. Você sabe que é assim, Gentili. O cara diz, olha aí, minha gente, eu tô aqui a favor de discutir essa questão. Já tô cansado de ver gente morrendo em hospital. Olha, só uma mesma coisa falada com a comunicação mudou. Isso vale para qualquer coisa. Tudo isso que você disse, eu acredito que os pastores sabem, os bons pastores, os bons oradores sabem. E a gente mandou o Murilo Couto, comediante aqui do programa, para fazer um curso e a gente quer testar se a oratória do pastor dá força a qualquer discurso. Vamos fazer a experiência agora. Ele vai tentar dar força à receita do miojo com a oratória de um pastor. Vamos ver se funciona. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu irmão Malafaia, boa noite, Danilo, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou da Igreja Pentecostal do Milagre Instantâneo e hoje eu vou pregar a palavra que está escrita há muito tempo, a palavra do macarrão instantâneo, meus amigos. O macarrão instantâneo, não sou eu que estou dizendo, não. Muita gente vem falar para mim, você está dizendo, não sou eu. Está escrito, meu amigo. Está escrito na embalagem. Está escrito, as pessoas perguntam, mas pastor, como é que eu faço para obter um milagre dessa forma? Eu digo, meu amigo, você precisa de 2 coisas, que é fé e um fogão. E eu tenho isso aqui. Você pega, eu vou provar que isso aqui é um milagre, eu vou provar, tá aqui, ó. Tá aqui, é um macarrão. Eu boto na água, você vai dizer, não é um milagre. Olha para isso aqui, ó. Não afunda, anda sobre a água, meu amigo. Caminha sobre a água, meu amigo. Não sou eu que tô dizendo, eu tô mostrando. Tá legal? Não sou eu. Muitas pessoas tentam, buscar conforto em outra categoria. Às vezes buscam conforto numa lasanha de micro-ondas, tá? Busca conforto no nugget. Mas o milagroso, na verdade, é só o macarrão, meu amigo. É o macarrão que tá aqui. Eu vou provar, eu tenho uma irmã que tem aqui um testemunho para provar. Por favor, irmã, podia entrar, por favor, irmã. Palmas pra irmã, pessoal. Palmas pra irmã. Ela é uma irmã! Irmã! Vem pra cá, por favor, se posicione aqui. Ela é irmã, gente, é irmã. É irmã de Chico César. Ela é irmã. Irmã, por favor, conte pra mim e conte pra todo mundo. Conte a sua história, por favor. Eu achei que eu fosse passar fome, tava difícil.
Mas aí eu consegui encontrar isso e salvou a minha vida. Aleluia, meu amigo, aleluia! Aleluia! É glória, pessoal! É glória, meu irmão! É glória, Maria! É glória! Eu vou dizer. Essa irmã está abençoada e eu vou agora, nessa forma, com o caldo do macarrão, eu vou abençoá-la. Eu vou batizá-la, irmã! Queima! 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 Olha só. Já foram 3 minutos, eu prometi 3 minutos e temos 3 minutos. Está aqui, o milagre está na minha mão. O milagre está na minha mão, veja só, eu derramo a água abençoada. Oh, Lord! Oh, Lord! Está aqui, estou provando. Veja bem, o que temos aqui, derreteu. Tem 20 minutos que a gente está esperando, derreteu. Não existe, é um milagre. Por quê? Porque a empresa de macarrão, então, não vende como ele fez. Se isso aí fosse o certo. Agora, a brincadeira que eles simularam, que é uma brincadeira que o seu programa tem esse viés, mas sabe o que acontece na realidade? É que pessoas que chegam na igreja com problemas que ninguém resolve, nem pastor, e que Deus, que eu reconheço e conheço e sei que Deus é poderoso, e muda a vida de pessoas que ninguém mudou, que ninguém transformou. Então, a brincadeira, que é uma brincadeira, uma simulação, o cara é até muito bom, os dois são muito bons como artistas, não, são bons. Mas essa brincadeira que ele está falando, isso quando acontece na igreja é uma realidade. Pessoas que não tinham paz, pessoas que não dormiam, pessoas com casa destruída, pessoas com casamento falido, pessoas dependentes de drogas, que é um dos males da sociedade, que não tem governo que sabe o que vai fazer, tá aí o crack, ninguém sabe como resolve essa porcaria, ok? Essas pessoas, quando encontram o Deus verdadeiro que muda, não é a minha igreja ou a minha religião, Gentili. Eu creio num Deus que muda pessoas, que transforma a pessoa para uma vida melhor. O que você está me dizendo é que o segredo não é a oratória, é sobre o que você fala. É o que você está transmitindo. Porque se fosse assim, tudo que é propaganda, pois se pastor consegue reunir gente com essa oratória, vamos vender macarrão desse jeito. Vai quebrar, irmãozão. Ok, muito obrigado pela presença, Rapaz, pastor. deixa eu te falar, eu não sei a hora. 1 minuto. Acabou mesmo. 1 minuto? 1 minuto. Tem? Tem. Gentili, eu queria em 1 minuto. Rapaz, você não tem ideia, talvez, do que tem de gente que te assiste, porque você tem essa veia cômica, fala de coisas sérias e fala de coisas cômicas, mas tem milhões de pessoas, Gentili, que estão te assistindo e que o programa vai acabar e que o cara não dorme e que o problema continua. Então, me permita, por mais 30 segundos, apenas fazer uma declaração para abençoar não só essas pessoas, a sua vida, quem está aqui nesse auditório, toda a sua equipe. Eu quero declarar para você que existe um Deus que ama você, que conhece todas as tuas demandas e que pode mudar a sua vida para uma vida melhor. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Volte quando quiser. Desculpa qualquer brincadeira, voltamos já!